No meu último vídeo eu mostrei para vocês os motivos de eu estar investindo no CPTS11, que é um fundo imobiliário administrado pela Capitania Securities. Inclusive, o vídeo foi gravado no dia 1º de maio de 2023, que era um feriado, a B3 não estava aberta, e ao final do vídeo eu já lancei a minha ordem de compra de mais ou menos R$ 1.500 em cotas, aproveitando a cotação do último dia útil da sexta-feira do mês anterior. Acontece que depois de gravar esse vídeo eu tive acesso a alguns dados que me fizeram repensar. Dados importantes tanto acerca do fundo de investimento, como também dados pessoais da minha vida acerca de alguns empréstimos que eu preciso quitar e que para mim é mais vantajoso quitar eles agora. Mas eu vou explicar tudo isso, os motivos que me fizeram repensar sobre esse fundo imobiliário e também explicar por que eu estou alocando esses recursos para os meus empréstimos, e esse vídeo que eu vou fazer com base nessa informação vai dar o que falar. Acompanhe até o final. Primeiro vamos falar alguns pontos importantes sobre fundos imobiliários e também sobre o CPTS11. Naturalmente, os fundos imobiliários tendem a render um pouco mais do que o CDI, visto que muitos possuem crédito atrelados ao IPCA mais uma taxa ou ao CDI mais uma taxa, a maioria dos casos. Portanto, naturalmente, são considerados bons investimentos, porque, de modo geral, tendem a ficar acima do CDI. O segundo ponto a levar em consideração é o fato de quando você tem uma taxa Selic que cresce muito rápido, muito fortemente, que foi o caso que aconteceu durante a pandemia. E dessa forma, os fundos imobiliários eles costumam sofrer um deságio, que é um desconto que o mercado dá face a uma situação nova que o mercado descobriu. Por exemplo, como a Selic subiu demais, outras aplicações começam a ficar imediatamente mais interessantes. Então, para muitos investidores, vale a pena você vender o seu ativo de fundo imobiliário até mesmo abaixo do valor de mercado, que é o que está acontecendo hoje com o CPTS11, para que possa faturar em algum outro tipo de investimento. O deságio funciona mais ou menos como uma depreciação de um carro usado. Vamos supor que você tenha dois carros muito parecidos, dois carros usados, só que um está impecável, está super inteiro, e o outro tem uma batida na traseira. Naturalmente, o carro que tem uma batida, ele tem um deságio frente ao valor médio de mercado dos outros veículos que estão inteiros. Isso acontece porque você tem que levar em conta o valor do carro e mais o valor que você vai gastar para botar esse carro em dia. Outro ponto que é interessante levar em consideração é o fato de que alguns fundos imobiliários, principalmente os de papel, que é o caso da CPTS11, possuem recebíveis de crédito imobiliário, principalmente aqueles que foram constituídos pré-pandemia, ou seja, quando as taxas, o mercado era completamente diferente. E muitos desses fundos emprestaram dinheiro a empresas que estavam saudáveis antes da pandemia. Empresas geralmente de serviços, de produtos que recebiam os seus valores após a prestação do serviço ou a venda do produto em 30 a 60 dias depois de concluído o processo. E nisso, mesmo com essa defasagem de tempo, elas tinham um bom lucro. Acontece que agora com a Selic alta, essas empresas que podem receber em até 60 dias, com uma margem aproximada de 5% de lucro, é como se a cada 30 dias elas perdessem 1% desse lucro, ou seja, impactando o fluxo de caixa dessa empresa e dificultando que ela possa honrar todos os seus compromissos financeiros. Porém, ainda assim, fundos imobiliários são bons investimentos. Eu não abro mão do que eu falei no meu vídeo anterior, que você pode conferir aqui no card. Todavia, teve mais um porém. No último vídeo, eu mostrei um gráfico que estava no relatório da Capitania Securities, e nele mostrava um comparativo real até o final do ano de 2022, onde o rendimento acumulado estava realmente em 144%. Porém, num gráfico mais atualizado, é possível ver que a coisa mudou um pouco de figura. Nesse gráfico, mostra uma comparação entre o CDI e 4 fundos de imobiliários: CPTS11, Canip11, KNSC 11 e MXRF 11. Nesse gráfico atualizado, o MXRF 11, além de estar se mostrando melhor, é também um fundo de papel cuja maior parte do portfólio está em crédito imobiliário, que subiu bastante nos últimos meses devido à Selic. E você pode perceber que provavelmente a parcela do seu apartamento ou casa que você financiou, se estava atrelada à Selic, deve ter subido bastante nos últimos meses. Logo, a tendência é que este fundo continue sendo mais vantajoso por um tempo, visto que o governo não sinalizou ainda muito favorável à redução da Selic no curto prazo. Porém, ainda assim considero vantajoso investir no longo prazo no CPTS11, na minha opinião. Mas o motivo de eu estar desistindo e estar gravando esse vídeo agora, inclusive o tema do próximo vídeo, é sobre um empréstimo, uma dívida que eu tenho de aproximadamente R$70 mil. E eu vou fazer junto com vocês toda uma estratégia, mês a mês, para que
não apenas eu chegue rumo aos 100 mil reais e mostrando para vocês como construir uma carteira de 100 mil reais ao passar do tempo, como também como eu vou matar esses 70 mil reais. Atualmente, liquidar esse empréstimo, essa dívida, esse passivo, é a coisa mais inteligente que eu tenho que fazer, visto inclusive as taxas aplicadas sobre esse dinheiro. E nesse próximo vídeo eu vou te explicar porque, na minha opinião, você, pessoa física, nunca, jamais deve fazer empréstimos junto ao banco. Só em caso de vida ou morte e nem assim eu recomendo. Fazer empréstimo bancário pode ser extremamente nocivo para o seu bolso e eu vou te explicar no próximo vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, comente aqui embaixo o que você achou, como você tem feito seus investimentos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau!